né? E aí, só para responder e a gente falar um pouco sobre isso, né? O Flamengo está encaminhando aí o empréstimo do zagueiro Noga, Gabriel Noga, para o Atlético Goianiense. Defensor de 20 anos, tem 14 partidas no profissional e estava relacionado para a estreia do time no Sub-20 do Carioca, que aconteceu nesse sábado, né? O Flamengo ganhou de virada sobre a Portuguesa Carioca. Mateusão jogando bastante. Então o Flamengo está encaminhando aí o empréstimo do Noga até o final do Brasileiro de 2022 para o Atlético Goianiense. Aí queria saber de vocês aí, é o certo a se fazer? O Flamengo contratou mais 2 zagueiros, né? Desde o começo do campeonato carioca ali, o Fabrício Bruno, teve a chegada do Pablo também. Vai ficar com muita gente, né? Apesar de que agora a gente joga com 3 zagueiros, né? Então, em tese, teria vaga para mais um zagueiro, sabendo ali que o Felipe Luiz está fazendo ali pelo lado esquerdo e está fazendo muito bem. Mas a fila ficou muito grande, Rafa, para o Noga. Ele já estava até relacionado aí para o jogo do Sub-20, né? Que aconteceu hoje. E aí, queria saber de você. A fila ficou longa, ele não seria utilizado? Esse empréstimo é um bom empréstimo? Queria saber a sua opinião sobre isso aí. Eu acho que você matou a charada nesse lance aí do Sub-20, né? É perfeitamente normal que o jogador seja integrado ao time principal e depois volte para a categoria Sub-20, não tem problema nenhum. Muitas vezes é até bom dar mais rodagem para o jogador, né? Fazer essa transição de maneira um pouco mais gradual. Mas a questão é que, como você falou, nós temos zagueiros demais. Ele vai ter pouca possibilidade de jogar efetivamente esse ano, ele não vai ser tão utilizado, se é que seria em algum momento utilizado, e aí surge uma oportunidade para ele jogar em alto nível, jogar em competições. Aí a gente está falando de Sul-Americana, a gente está falando de Série A do Campeonato Brasileiro. No Atlético Goianiense, ele vai ter muito potencial para continuar tendo essa evolução. Ele tem um contrato longo, o contrato dele, se eu não me engano, vai até 2024, então ele tem mais tempo de Flamengo ainda. Então esse ano pode ser um ano de uma certa de um amadurecimento profissional dele, como eu falei, porque ele não está indo para um time qualquer, ele está indo para um time de Série A, e aí quem sabe voltar ao Flamengo talvez até mais pronto. Eu gosto dessa maneira que o Flamengo tem feito, né? Feito alguns empréstimos e tal. Isso pode servir, em primeiro lugar, como uma vitrine, caso o Flamengo tenha vontade de negociar o jogador, ao mesmo tempo que pode servir como uma lapidação do jogador para ele voltar mais pronto ao Flamengo, já que ele não seria utilizado esse ano. Acho que é bom para o Flamengo, acho que é bom para o jogador, que vai poder ter mais jogo, vai poder ter mais oportunidades. É uma notícia que me agrada, Marcão, sobretudo porque eu acho que ele não seria utilizado. Além disso tudo, Castanha, ainda tem aí a possível volta do Tuller, né? Vai estar acabando o empréstimo do Tuller lá no Montpellier. Eles têm a opção da compra, né? Mas aí a gente não sabe se na verdade vai acontecer essa compra ou não, né? E aí a gente não sabe. Mas pode ser mais um zagueiro voltando para o Flamengo. Ficou grande a fila para o Noga? Ficou. E aí, tanto que ele é 2002 ainda, né? Então é sub-20 ainda. Ia jogar hoje contra a Portuguesa, acabou não jogando porque já está encaminhado, né, esse empréstimo para o Atlético Goianiense. E eu também sou muito a favor, né, desse empréstimo. Acho que é melhor ele jogar, né, ganhar uma rodagem. Teve alguns jogadores aí que foram emprestados, aí depois acabaram sendo vendidos, como o Yuri César, né? O próprio Hugo Moura está no Atlético Paranaense jogando. Então, eu acho uma boa, assim, o empréstimo do Noga. Acho que ele vai ganhar rodagem, acho que é muito promissor. E ele precisa realmente estar jogando, é melhor do que jogar o Campeonato Sub-20. Sobre o Tuller, acho que o Flamengo vai tentar achar outro empréstimo para ele, né? Tentar alguma composição para poder ir para outro lugar, porque eu acho que ele não vai ter espaço no Flamengo, né? Não sei se evoluiu jogando na França, não tenho acompanhado, mas fato é que o Flamengo contratou zagueiros, né, de qualidade e que se encaixam melhor no jogo do Paulo Souza, então acho que dificilmente o Tuller vai ter espaço no Flamengo. Então, se o Montpellier não comprar, como está parecendo que não vai comprar, o Flamengo vai ter que
arrumar um outro lugar para ele jogar, emprestar novamente, senão vai ser mais um zagueiro encostado no Flamengo. O Tuller já é bem velhinho, já 23 anos já. Achei que até era mais novo, mas já está com 23 anos. Só para dar a informação completa lá do Sub-20, né? O Flamengo saiu perdendo da Portuguesa, mas virou o jogo com 2 gols do Mateusão. E só uma curiosidade, né? O Daniel Cabral, que muita gente fala sobre o Daniel Cabral, jogou esse jogo de hoje, né? E aí participou até de um gol lá, da construção de um gol. O Igor Carvalho falou aqui, ó, o Flamengo é um parto para contratar um jogador. Paulo Souza está certo. Segurar o melhor ala até o momento, a torcida gostando ou não. Isla não está mais nos planos. O Isla, eu concordo. Já achei o Rodinei o melhor, já estou achando que ele está decaindo e o Mateuzinho já está subindo. Acho que daqui a pouco vai ser natural essa troca, mas isso está em vias de acontecer. Flamengo, ainda assim, né? Ainda com a renovação do Rodinei, eu acho que ainda vai precisar de um lateral ali, né? De um ala, sei lá, né? Como é que ele vai querer fazer esse posicionamento ali. Mas eu acho que ele vai querer um lateral com essas características mais de ala, né, Rafa? Eu acho que ainda vai faltar um, porque o Isla realmente está fora dos planos. Com certeza, né? Até porque os jogadores ainda que, como você falou, o Mateuzinho evoluindo e o Rodinei fazendo um bom carioca, a ponto do Flamengo até pensar em renovar com ele, nenhum dos dois está entregando aquele futebol indiscutível, né? Então, em algum momento, o Flamengo vai precisar sim. Eu só não sei se é a posição que o Flamengo vai olhar nesse momento, porque tem algumas carências que, pelo menos as notícias que a gente ouve, são mais urgentes. O Flamengo, até onde eu sei, tem uma urgência de um atacante de lado para jogar pela esquerda. O Flamengo tem uma urgência no volante, o Flamengo tem uma urgência no goleiro. O zagueiro acho que já chegou com o Pablo, mas o Flamengo não demonstrou enxergar com tanta urgência reforçar o lado direito. Talvez porque o Flamengo conte com esses jogadores, mas com a saída do Isla talvez seja natural a chegada de mais um, até porque a saída do Isla dá uma bela aliviada na folha de pagamento. Mas só para lembrar uma coisa, tá, gente? Nós estamos falando de uma renovação de mais 2 anos. O Rodinei tem contrato com o Flamengo até o final desse ano. Então, caso o Flamengo não renove, o Flamengo tem todo esse ano de trabalho do Rodinei. Não perderia o jogador nesse ano, né? É isso aí. Parece que a gente está falando que ele recebeu uma proposta para sair agora. Não. O Flamengo tem 9 meses de contrato. Pois é. Era o que a gente estava querendo em janeiro. Ficamos tristes que o Charlotte não deu um pouco mais para levar. Então, ele tem 9 meses de contrato ainda. Caso o Flamengo não renove com o Rodinei nesse momento, ele não vai embora. Ele continua aqui, joga Brasileiro, joga Libertadores, joga todos os campeonatos que a gente disputar. E aí, no final do ano, aí sim ele vai embora. Então, também não é toda essa dificuldade, Marcão. Eu acho que, sei lá, eu não sei nem se o Paulo Souza vai cumprir esses 2 anos aí, né? Recebi uma mensagem lá no Twitter, lá do Francisco Cavalcante, ele falando, nem o Paulo Souza sabe se vai cumprir os 2 anos de contrato, né? E pedir aí a renovação do Rodinei por mais 2 anos, aí sempre dá pano para manga aí. O Rogério Anitablian aí, fazendo merchan dele aí, falando que melhor canal da cobertura aí do conflito aí da Ucrânia aí, mandou aí pra gente. Um abraço, tamo junto, cara. Aí quem se interessar aí, vai entrar no canal dele aí, beleza? Vamos aqui pro último assunto, né? Saiu lá o Gustavo Henrique dando choque, deu a notícia, né? E o Dia tá aqui também já no jornal O Dia, aqui na internet, que o João Gomes é um dos principais nomes do Flamengo no início da temporada e que vem ganhando destaque. E os olhares de alguns times lá de fora, né? É um bom termômetro aí. O Carioca de 2022, vocês acham que é um bom termômetro para fazer os times europeus se interessarem pelo João Gomes? Até que ponto isso realmente procede? Tem a questão ali, até o Choque até falou ali do Manchester United, né? E aí que seria meio que, meu Deus do céu, até uma maluquice falar isso, mas meio com a troca, né, do Andrés pelo João Gomes, que troca horrível, mas tudo bem, não vou dar minha opinião, não.
Vocês acham que esse Carioca, esse começo de ano, já fez... o João Gomes fez apresentações tão boas assim que despertam o olhar europeu para ele? Pode começar, Rafa. Pode começar. Beleza. Eu acho que sim, cara. É um jogador jovem, um jogador que vem fazendo grandes partidas e tal, mas o que me chamou a atenção foi o valor, né, que ele especulou, né? Eu nem falei do valor, porque 200 milhões, né? Aí... 200 milhões, quer dizer, aí fica difícil, entendeu, Marcão? A gente começa a ler a notícia, né, que o João Gomes está sendo monitorado, aí a gente vai chegando e tal, aí ele vai e fala que o valor geraria em torno de 200 milhões. E aí eu tive curiosidade e fui ver o vídeo. No vídeo ele vai mais longe. Ele diz que a proposta não é boa o suficiente, que para ele 300 milhões seria o suficiente. Mas aí é a opinião dele, né? Aí eu já nem contesto tanto. Não, mas eu discordo muito, mas né? É complicado. Mas assim, né, eu nem falei ali do valor da proposta, nem nada, porque eu acho que isso é secundário. Eu queria saber de vocês mesmo, e aí puxar esse assunto, né? O João Gomes, no ano passado, teve ali uma sondagem de times árabes, né? Alguns times árabes, lembra? Teve um final do ano ali já, né? Segundo semestre ali, com algumas sondagens e tal, e aí o Flamengo negou a venda e tal. E agora, a pergunta que eu faço a gente tem 2 meses de trabalho, um mês e, sei lá, e 20 dias aí de jogos, né? Os jogos do Carioca rolando. Será que essas apresentações, ele nem jogou todos os jogos, né? Ele joga, né, vai variando ali entre ele, André, Arão, Thiago Maia, menos um pouco ainda, né, por conta daquele corte e tal. Será que isso fez com que abrisse os olhos da Europa com relação ao João Gomes? Eu acho muito prematuro. Apesar de saber que o jogador já tem aí um histórico de algumas sondagens, não do mercado europeu, né, que é um mercado mais forte, né, o primeiro mundo do futebol, mas o mercado secundário ali da Arábia. Mas eu não sei, Castanho, se isso assim, você que já, né, trabalha no meio do futebol, será que um carioca desperta tanto assim o interesse dos times europeus? Então, Marcão, eu não sei se é só o carioca. Eu acho que é porque o carioca agora, as atuações dele tá seguindo uma linha ali, tá jogando muito bem. E aí, quando ele performa melhor do que o que era titular e que hoje está tendo uma polêmica, que está sendo comprado por milhões, eu acho que isso tudo tem a ver nessa valorização, que o João Gomes está jogando muita bola. E agora, contra o Vasco, né, eu estava no Maracanã lá, jogou muita bola de novo, né, marcando por 2 no meio de campo, porque o seu Gabigol não fechava a linha pelo outro lado. Então, o Flamengo tinha 3 no meio campo, ele tinha que sair de um lado para o outro, né, para poder marcar. Só que assim, ele já vem jogando há bastante tempo, né? Eu lembrei alguns jogos, mas vou lembrar de um aqui, que para mim ele fez uma partidaça. Libertadores do ano passado, o Flamengo e LDU, né? Lá na altitude. Ele até sai, que o gás foi todo, né? No primeiro tempo, tanto que ele correu, né, e jogou, mas jogou uma barbaridade naquele primeiro tempo lá, que o Flamengo deu aula, golaço, o Bruno Henrique, né? Então, assim, ele já vinha jogando ano passado alguns jogos. A gente puxar agora pela memória, a gente vai lembrar, né, de outro. Ele faz 21 esse ano, né? Ele é 2001, o João Gomes. Então, 21. A Europa, normalmente, ela busca jogadores mais novos. Mas nós estamos falando dos mais novos, aqueles que são, na teoria, vamos botar assim, na perspectiva, acima da média. Agora, para alguns clubes da Europa, não necessariamente os maiores, aí sai jogador de 21, de 22, né? Por que não? O próprio Gerson voltou agora para a Europa, vendido para o Olympique com 26, né? Então, eu acho que é um jogador, sim, que eu nem venderia ele para a Arábia, eu seguraria ele para ele performar aqui um pouquinho e depois venderia ele, né, para a Europa, porque a Europa, sim, ele vai para Portugal, por exemplo, ele vai para a França, ainda tem a questão de revenda, né, se ele for bem lá, né? Então, vai para a Arábia, é difícil um jogador que vai para aquele mundo árabe e que tem uma revenda depois, né? Normalmente
ou ele fica por lá mesmo jogando, ou depois ele volta para cá, para o Brasil, né? Vem emprestado, vem com a parte do passe. Então, eu acho que é um jogador que o que está jogando, pela questão dele como marca e sabe jogar, tem um arrasto muito forte, né, cara? A força, a construção dele é com a bola, né, rompendo linhas. Eu acho que ele pode vir proposta grande para ele. Não estou falando também de 200 milhões, né? Isso aí a gente não sabe se é esse valor mesmo, mas eu acho que pode sim chegar propostas boas para o João Gomes. E meu medo é o Flamengo não segurar, né, cara? Porque sabe como é que o Flamengo é, né, com essas propostas grandes que vêm da Europa. É complicado. Eu não gostaria de perder o João Gomes, sinceramente. Sou meio conservador nesse sentido de perder jogador, sei lá, cara, meio de temporada, entendeu? Acaba com o planejamento do Flamengo. Perder o jogador, por exemplo, sei lá, no meio do ano, você quebra ali uma sequência, você vai ter que correr atrás de um outro jogador, né? Geralmente você vende, é porque o cara tá performando, né? Então o cara tá muito bem, você vai vender um cara muito bem, para ter que contratar um outro jogador é meio complicado. Fala aí, Castanho. Não, só para deixar para a galera, negócio de troca com o Manchester United, não existe essa possibilidade, não. Não tem nada de troca, não. Se o Manchester tiver interesse, é uma outra situação. Não tem nada a ver com a questão do Andrés. É só porque saíram algumas informações hoje nesse tipo, não existe essa possibilidade, tá? Troca não tem, não. Não seria uma troca, né? Seria duas negociações envolvendo os mesmos times, né? Uma negociação de ida, uma de volta. Para compensar, não existe essa situação, mas não tem relação nenhuma entre uma negociação e outra, né? Então, assim, isso só para ficar claro, não tem nada nesse sentido. Aliás, queria fazer uma perguntinha, só nem está no tema, né? Acho que nossos temas já finalizaram, a gente está chegando no final da live. Uma perguntinha para vocês. Porque vocês têm alguma teoria da conspiração ou alguma linha de raciocínio do porquê ainda não saiu a oficialização da negociação do Andrés? Eu tenho algumas, Marcão. A primeira eles estão com medo da reação negativa da torcida e já está tudo certo. Mas aí chegou uma notícia de que ele só não virá para o Flamengo caso o Manchester United receba uma proposta melhor. Aí eu fiz até essa pergunta para o Marcão. Falei assim, pô, Marcão, mas se está palavrado só do lado do Flamengo? Eles podem vender o jogador por um outro preço e o Flamengo não pode, por exemplo, encontrar um volante melhor? Eu acho que ou eles estão com medo de anunciar agora, ou existe dentro do Flamengo correntes muito convictas que devem contratar e gente muito convicta que não deve contratar. E a guerra está acontecendo. E a gente vai saber o vencedor dessa guerra ao longo dos meses. Mas, assim, é uma situação nebulosa, é uma situação que incomoda. Primeiro, eles tinham a desculpa perfeita, Marcão, que era da penhora de 127 milhões. Aí você podia falar, olha, a gente não pode fazer isso porque tem uma penhora do Banco Central. E, caso contrário, já estaria sacramentado. Pois bem, não existe mais essa penhora. E aí eu pensava assim, bom, então agora não tem jeito. Ele vai vir. E aí, o que me parece que ou eles estão com medo da repercussão negativa, ou é preciso que alguém lá dentro vença um cabo de guerra. Seja para o Flamengo não fazer o negócio, seja para fazer, mas deve ter mais umas 10 teorias aí. Quem quiser pode botar aí no chat. Castanha, você tem alguma teoria com relação a isso? Assim, não lembro na história de ter um negócio fechado há tanto tempo e não ter notícia nenhuma. O Braz foi perguntado sobre isso, falou, no momento certo vocês vão saber. E acabou não falando muita coisa também. Olha só, Marcão, eu sei que tem muita gente que fala, não, o Flamengo apalavrou e aí se voltar atrás, né, vai ser uma vergonha, ou depois não vai conseguir comprar mais ninguém. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Até porque o que manda é o dinheiro, irmão. E o dinheiro, se chegar lá hoje na Europa, o Flamengo é bom pagador, bom vendedor e bom pagador. Foi lá, comprou o Pedro, foi lá, comprou o Gabigol, foi lá, comprou o Gerson, foi lá,
Então, assim, não tem esse problema. Agora, tem a questão de empresário, né, irmão? Aí sim tem essa situação. Porque a partir do momento que você tem negócios com esse empresário, e aí conta com essa contratação, e aí volta atrás, porque tem os intermediários, tem uma série de situações, as comissões, né, que cada um que é envolvido na negociação ganha, e aí você volta atrás de uma negociação dessa, de um dirigente, um empresário hoje que é teu parceiro porque ele bota um monte de jogador no Flamengo hoje. Então, eu acho que vai ser contratado, sim, né? O Andrés, eles vão esperar o momento, né, certo. Ou esperar aí um título, ou esperar alguma situação, ou, de repente, do Andrés começar a jogar bem, né, cara? Para falar assim, tá vendo aí, ó? É bom jogador, a gente tá fazendo certo em comprar. O problema é que tá difícil isso acontecer, cara. Isso é que tá pegando, né, a situação, e por isso que eles estão segurando ao máximo. Lembrando que tem até o meio do ano, né? Até o meio do ano para efetuar essa contratação dele. Ele tem contrato com o Flamengo até o meio do ano.